Vivasati Shri Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Jai. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes reverências e respeitosas reverências aos pés de lótus de Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Stotrashad Shishimad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e a Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Stotrashad Shishimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. E, simultaneamente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências, meus Dandavat Pranams a Nitya Pravishtam Vishnupada Stotrashad Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj e a todos os devotos seniors e todos os Vaishnavas e Vaishnavis e todos os meus convidados aqui presentes hoje. Ontem nós estávamos discutindo o que falei. Estava discutindo sobre a nossa meta, né? Nossa meta almejada é alcançar Radha Dasya, né? Nos tornarmos uma serva de Shrimati Radhika. Se você quer se tornar uma serva de Shrimati Radhika, você tem que praticar sadhana. Sem sadhana, você não pode alcançar a perfeição. Especialmente Braja Prema Bhakti. Como que alcançamos Braja Prema Bhakti? Então, Srila Rupa Goswami Pada e Srila Vishwanatha Chakravarti Pada explicam. Ou seja, você pode comprar essas coisas apenas por meio da avidez. Sukritai Labhyate. Mesmo o Sukriti de várias, de milhões e milhões de vidas, que são atividades espirituais, né, passadas, mesmo assim você não pode alcançar essa meta. Então, como alcançar Vraja Prema? Precisa vir essa cobiça. Krishna se você, né, se você vê um coração cheio desse Vraja Prema, você quer comprar esse Vraja Prema, você só pode comprá-lo com essa cobiça. Qual é o sintoma dessa cobiça? Quantos sintomas existem? São 3. Porque Braja Raganuga Bhakti depende da sua cobiça. Por isso, um nome de Braja Prema, esse tipo de Bhakti também chama Lobhamaya Bhakti.
Existem dois tipos de Bhakti. Uma é Vidhi Bhakti, Vaidhi Bhakti, e a outra é Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti tem muitos nomes também. Lobamai Bhakti é outro nome de Raganuga Bhakti. O Loba não depende de nenhuma qualificação. Em qualquer momento, qual seja a situação, né, essa cobiça pode se manifestar no coração. Mas Srila Vishwanath Chakravarti Thakura e Rupa Goswami Pada explicam que, na verdade, essa cobiça depende das impressões passadas, sanskaras. Nesse mundo material, a gente pode também ver como várias impressões no coração das entidades vivas. A gente chama isso de Pratunik Sanskara. Pratunik Sanskara. As impressões passadas, de vidas passadas. E existem também Adunik Sanskaras. São as impressões atuais, né, dessa vida. Nessa vida, o que você está fazendo por Bhajana e Sadhana, isso também é impresso no seu coração e na sua mente. Por conta disso, nesse sentido, o que nós estamos fazendo de Bhajana e Sadhana agora são as impressões atuais, né, dessa vida, que é chamado de Adunik Sanskara. E Pratunik Sanskara são as impressões das vidas anteriores, aquilo que a gente já fez e que já foi impresso no nosso coração. Sanskara é muito importante. Então, Srila Vishwanath Chakravarti, dessa maneira, ele explica sobre Adunik. Existe Adunik Sanskara e Pratunik Sanskara. Eles se lembram dessas palavras em sânscrito? O que foi falado? Pratunik Sanskara, Adunik Sanskara. Essa vida, aquilo que eu estiver fazendo nessa vida, com Bhakti, de Bhakti, isso é impresso no coração e na mente. Esse tipo de Sanskara é Adunik Sanskara. E Pratunik Sanskara, as impressões das vidas passadas, o que você fez, aquilo que já foi impresso no seu coração. Então, a cobiça vem, na verdade, com a associação dos sadhus, sadhu sangha. Assim a cobiça vem. Existem muitas fontes sobre como a cobiça se manifesta no coração do devoto. Mas Adunik Sanskara, as impressões atuais, não é uma coisa muito forte. As impressões passadas são muito fortes no coração da entidade viva. O que você vê nas vidas passadas, o Bhajana Sadhana que você vê ou não. Se você fez, Bhajana Sadhana, é muito fácil você desenvolver o seu Bhajana Sadhana nessa vida. Muito facilmente você pode alcançar a sua perfeição. Porque Bhakti nunca vai ser destruída. Porque Bhakti, ela é a manifestação de Swarupa Shakti.
Swarupa Shakti That's Prakash. transcendental. Ela é transcendental. Coisas transcendentais nunca são destruídas. Material things will be destroyed. Coisas materiais são destruídas. But Mas bhakti, Bhakti that is called é transcendental. a Prakrita transcendental. So Bhagavad Bhagavad Então, Gita, Krishna nesse says, sentido, Navi Pramanasvasti na Bhagavad Gita, Krishna fala esse verso. Sarvamupyasa dharmasya trayate mahato bhayat. Você aprendeu esse verso ou não? Navi Pramanasvasti Nehabrikamo Sonasvasti. Sarvamupyasa dharmasya trayate mahato. Bhagavad Gita, Krishna says told you. Second chapter. Krishna falou para Arjuna, acho que no segundo verso, né? No segundo capítulo. Uma pessoa que pratica Shuddha Bhakti, anyhow, if you practice the devotional service to God, you will never. né? Tudo que você estiver praticando, né, no processo, nada você vai ser perdido, nada vai ser destruído. Mesmo que você pratique um pouco de Shuddha Bhakti, isso vai ficar assim, mantido, conservado no seu coração. Hoje você ouve Harikatha, por exemplo, fazendo Shravana. Hoje você fez Kirtan, Hari Kirtan, né? Você glorificou os passatempos de Radha Krishna, né? Então, isso nunca vai ser destruído. Karma, Jnana, Yoga, Tapasya, todas essas coisas são destruídas. Quando você abandona esse corpo, de novo você tem que começar do começo. Mas Bhakti, mesmo quem está nos estados elementares, mesmo quem está começando nos estágios elementares de Bhakti, né? Mesmo antes de você alcançar a meta perfeita, né? Mesmo que você abandone o corpo nesse momento, que você pare, né, no nascimento seguinte, então você vai começar. Você vai começar de onde você parou, né? Mas Karma, Jnana, não é desse jeito. Karma, Jnana, Yoga, o que você fizer, você tem que começar sempre do começo, né? Então, nesse sentido, a Bhagavad Gita fala para Arjuna: Nehabrikam Nashasti Pratevayo Navidyate. Você pode conquistar todos os tipos de medo. Que medo que você tem, né? Todos têm medo da morte. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Se você for maluco, né? Louco, aí você vai falar, assim, quero morrer. Isso significa, né, que a pessoa tem uma doença mental. Quando a pessoa tem algum problema mental, assim, ela vai querer, assim, cometer suicídio, tem depressão. Porque essa vida humana é muito rara. Então, nesse sentido, nós não queremos abandonar esse corpo. E também existe também um apego profundo pelo nosso corpo. Todos nós temos um apego profundo
So for this I Então, don't nesse want sentido, to ninguém quer abandonar esse corpo. Bhakti is very important. So just I Então, o want to Bhakti é muito discuss importante. this. Então, a gente já estava discutindo essas coisas, que existe Vidhi Bhakti e Raga Bhakti. Raganuga Bhakti. Ragatmika Bhakti. Vidhi Bhakti is those who have no past. Vidhi Bhakti é para aqueles que não têm impressões passadas. He performs Bhakti. Então, essas pessoas praticam Bhakti por medo, né? Medo das atividades pecaminosas, as consequências, né? Ir para o inferno. Então, eles seguem as regras e regulações das escrituras. Então, esse tipo de Bhakti é chamado de Vaidhi Bhakti. Existem muitos nomes de Vaidhi Bhakti. Quais são os nomes de Vaidhi Bhakti? Shastra Anushasana Mai Bhakti. Seguir todas as regras e regulações das escrituras. Então, tem esse nome, Shastra Anushasana Mai Bhakti. Vai Upadika Bhakti. Por que Bhakti? Porque vai de Bhakti. Se você não segue as regras e regulações do Shastra, então o Shastra fala que depois da morte você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se você não segue as regras e regulações das escrituras, então depois da morte você vai para o inferno. Apenas dando alguns exemplos. Se você não for seguir o Ekadasi, então nas nossas escrituras é explicado que todos os tipos de pecados residem nos grãos nesse dia. Então, se você comer os grãos no dia de Ekadasi, então isso significa que você está comendo, né? Está comendo pecado. Então, depois que você morrer, você vai ter que ir para o inferno. Então, por que você observa a Ekadasi? Por medo, né, dessas reações. Observar Ekadasi é Bhakti, mas de acordo com o seu humor, isso vai ser Vaidhi ou Raganuga. Porque se você observa Ekadasi pelo medo de ir para o inferno. Então, mas a mesma Ekadasi você observa para o prazer de Krishna. Então, esse tipo de Bhakti é chamado de que Bhakti? Raganuga Bhakti. Krishnarte Bhakti, two things. Krishnarte Akhil Chesta Parayan or Krishnarte Akhil. Bhakti são de dois tipos. Todos os seus esforços são para, né, são voltados para Krishna. Krishnarte Akhila Chesta ou Krishnate Akhila Bhoga Tyaga. Você deve abandonar as coisas exclusivamente para o prazer de Krishna. Tudo que você estiver observando, por exemplo, se estiver observando o Nirjala Ekadasi, não é difícil. Não é difícil, né? Por exemplo, o Panda Ekadasi. Acho que é em junho ou julho, né? O Panda Ekadasi. Nesse momento é muito quente. Então, por que vocês estão observando o Pandava Nirjala Ekadasi? Nessa época é muito quente. Então, por que você está seguindo, né, observando esse Panda Nirjala Ekadasi de acordo com o seu humor, né? Vai ser uma coisa ou outra. Por que você está fazendo?
Krishna's pleasure. para o prazer de Krishna. So this is called Então isso é chamado de Krishnarte Akila Chesta, or Krishnarte Akil ou Bhagavad. Krishnarte Akila Bhogatyaga, aquilo que você, tudo aquilo que você, todos os desfrutes dos sentidos que você abandona é para o prazer de Krishna. Então, Krishna, Bhakti, ela possui essas duas características. Krishnarte aqui, Krishnarte Akila Chesta e Krishnarte Akila Bhogatyaga. Se você observa Nirjala Ekadasi, Krishna vai ficar feliz. Então isso é Bhakti. Esse tipo de Bhakti é Raganuga Bhakti. Se você pensa que estou observando Nirjala Ekadasi para minha saúde, por exemplo, para minha recuperação, coisas assim, esse tipo de Bhakti é Vaidhi Bhakti. Então todos observam Bhakti, mas de acordo com seu humor, Bhava. Jassa Jadrisi Bhavana Siddhir Bhavati. According to your mode, you attain. De acordo com o seu humor, você alcança a perfeição. Isso é importante. Então, dessa maneira, uma coisa é Vaidhi Bhakti e outra é Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti tem muitos nomes. Aishwarya, Mula Bhakti. Aishwarya, Mula Bhakti, amor de opulência. É outro nome de Vaidhi Bhakti. Servir Krishna com humor de opulência. E a noção de que ele é Bhagavan. Amanhã eu falei. Hanuman serve Ramachandra. Mas qual é o humor dele? Humor de opulência. Raktapatra, ele também serve Krishna em Braja. Raktapatrak são duas pessoas. Eles servem Krishna, mas eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Subal Shridam serve Krishna com Sakyabhava, amor de amizade. Mas Subal Shridam nunca pensam que ele é Bhagavan. Sugriva, ele é chamado de, ele fez amizade com Ramachandra, Sakyabhava, mas Sakyabhava é misturado com opulência. Sugriva sabe que Ramachandra é Bhagavan. Então, ele sabe que ele é, mas Subal Shridam nunca pensam que Krishna é Bhagavan, né? Sugriva, ele é amigo dele, de Ramachandra, mas sabe que ele é Bhagavan. Raktapatra, então Dasyabhava. Mas esse o Dasyabhava de Raktapatra, ele não está misturado com opulência, mas o de Hanuman, ele sabe sim. Ah, não. Ramachandra é Bhagavan. Ele é Aptakama, Atmarama, mas ele aceita o meu serviço.
So, just I said, use this Bhavana, Siddhi Bhavati, according your Então, de acordo com o seu humor, você alcança a meta, né, de acordo. E o Senhor aceita o seu humor. Bhava Grahi. Se você oferece uma flor para Krishna, para Thakurji, com que humor você está oferecendo essas flores? Então, de acordo com o seu humor, Krishna vai aceitar aquilo que você está oferecendo. Você limpa a salão do templo, por exemplo, mas com que humor você faz isso? Né? Com que humor que você faz a limpeza do salão? Mandira Marjanam Kunja Seva. The high class exalted devotees of God. Aqueles que são, né, devotos exaltados do Senhor, eles limpam, quando eles limpam o templo, eles pensam: estou limpando o Kundya né, o casal divino Radha e Krishna. Então eles limpam com esse humor. Né, Mahaprabhu, ele chamou todos os seus seguidores. Amanhã vai ter o Rath Yatra, então hoje a gente deve limpar o templo de Gundicha Mandir Marjana. Gundicha Mandir Marjana. Então diferentes humores existem lá, né? Limpar o templo de Gundicha. Então, é um sentido muito simples, né, de que o sadhana deve limpar o templo do seu coração, porque o coração da diva tem tantos tipos de poeira. Que poeira é essa? A luxúria, a ira, a inveja, lava puja, pratista, né, ansiar por nome, fama, reputação. Então Mahaprabhu está ensinando a nós: primeiro, limpem o templo do nosso coração, né? Primeiro limpe o templo do coração, Hridaya Mandir, porque Krishna vai sentar no templo do nosso coração. Se o templo do coração estiver cheio de poeira, luxúria, ira, inveja, então Krishna não vai sentar. Então o sadhaka no começo tem que limpar o templo do coração. Hridaya Mandir Marjana Karo. Esse é o sentido simples, né? Todos têm que limpar o templo do coração. Como limpar, né, esse templo do coração? Chittodarpana Marjana Bhavavanam Shreya Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Ananda Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Então, como limpar o templo do coração? Cantando Nama Sankirtana. E no humor mais elevado, que você vai estar lembrando dos passatempos de Krishna. Mamana Mandire Krishna Murari Krishna Murari Krishna Murari Krishna Murari. Hey Krishna, hey Murari. Ei Krishna, Hey Murari, você permaneça
que você viva sempre no templo do meu coração. Arati habe tomar prema puri. I will do arati with my lamps of divine love. Né? Eu vou fazer a arati com as lamparinas de ghee do meu coração, do amor divino. Prema Pradip. Então, com esse amor. Krishna deixou Vrindavana para ir para Mathura ou outro lugar. E todas as gopis, elas ficaram cheias de separação por Krishna. Shrimati Radhika sentiu muita dor de separação por Krishna, mas de alguma maneira ela ouviu que Krishna está vindo para para Vrindavana. Então Krishna está vindo para Vrindavana. Então, quando Shrimati Radharani ouviu isso, ela ficou muito ávida de ter o Darshana de Govinda. Então, ela chamou todas as suas sakis. Ó, sakis, vamos. E vamos limpar esse kundya. Então, Krishna deixou Vrindavana. O kundya estava completamente vazio. Eles não estavam limpando nada. Então agora o kundya está completamente cheio de poeira. Mas agora, Shrimati Radhika, ela ouviu que Krishna está vindo para Vrindavana, de Mathura para Vrindavana. Então Shrimati Radhika está pensando, nós temos que limpar esse kundya, porque Krishna, quando ele vê toda a poeira desse kundya, quando ele vê esse kundya completamente cheio de poeira, sujo, ele vai ficar muito infeliz. Então, agora Shrimati Radhika está pensando, temos que limpar o kundya. Então isso é chamado de Krishnarte Akila Chesta. Isso é para o prazer de Krishna. O que ela fizer, ela sente a dor da separação para o prazer de Krishna. Mas agora ela pensa que Krishna está vindo. Ainda assim, Krishna não veio. Ele não veio ainda, mas ele está vindo. Um SMS, né? Chegou um SMS, né? Krishna mandou um SMS, uma mensagem de telefone, né? Celular. Então, Shrimati Radhika, só temos que limpar esse kundya. Às vezes nesse mundo material, às vezes vocês usam o telefone SMS e às vezes de maneira errada você manda para o seu amigo, mas na verdade acaba indo para outra pessoa e aí às vezes um grande problema, né, acontece porque você às vezes colocou errado um número, então você tem que colocar 3, mas sem querer você botou 6. Então acaba que a mensagem vai para outra pessoa. Então o texto vai para outra pessoa. E aí, problema. Sim ou não? Uma vez, uma moça abandonou seu corpo. E o marido dela, ela era uma mulher casada, e o marido dela estava, né, ia fazer a cremação. Quando ele voltou para casa,
para a casa dele. that the person he Então, saw a pessoa viu the message. o telefone e uma mensagem veio, Saying this, my dizendo: husband, "Oh, meu marido, just you can help to me to come this place. muito obrigado. So now I'm very happy. Everything Você is me very ajudou para vir neat and nesse very- local, tudo está muito arrumado, limpo, organizado. And also I am E também eu waiting for you. estou esperando por você." E alguma coisa assim. Oh my God, why Então ele is this? pensou: "Oh, meu Deus, como assim?" Actually, this message is coming from Porque na verdade essa mensagem, somebody else. outra pessoa mandou essa mensagem por engano para ele, mas acabou indo para ele. E ele já tinha feito a cremação da esposa, entendeu? But in conceptual world, there's no. Mas no mundo material não tem erro, Because conceptual world, no. porque From Pramad, the prediction. no mundo material, no mundo transcendental não existe Brahma, Pramad, Vipralipsa e Karanapatal. As 4 falhas, né, inerentes à entidade viva. And what kinds of four faults? Quais são as 4 falhas, né, inerentes? Brahma, Mada, Vipralipsa e Karanapatal. São as 4 falhas. But transcendental world Mas o mundo transcendental and spiritual world, there is no. não existe 4 In this falhas. material world, Nesse mundo material sargos. Karma, four faults. existem 4 falhas. Não esqueça. But transcendental Mas no world, spiritual mundo world, transcendental, espiritual, está além four. dessas 4 falhas. Have to understand what the four faults. Primeiro entenda quais são essas 4 falhas. Olha, What the four faults. Hari Pak Pramad. Wrong. primeiro vamos falar de Brahma. Brahma significa ilusão. You are thinking, that is true. Aquilo que não é verdade, você pensa que é verdade. Então, primeiro, Brahma. Qual é o exemplo? You are walking. Você está andando na noite, né, escuro, Something on the road. e tem alguma coisa no meio da rua, assim. But you are thinking this snake. Você pensa que é uma cobra. After you don't know. When you É uma corda, mas você pensa que é uma cobra. put up the fire, Aí você coloca luz, fogo, seria uma... the snake, this is true. Você vê que não é uma cobra, é uma corda. Brahma is illusion. In this material world, Nesse mundo material, primeiro primeiro tem esse Brahma, essa falha, né? Essa primeira falha, Brahma, ilusão. and main all the Brahma is coming from river in this body. That is called the Atma. E essa principal, né? Essa principal ilusão de que é esse Dehatma Buddhi, essa concepção All you are thinking, corpórea, né? De que eu sou esse corpo. body. Atma is body. Actually, I am not this Na verdade, eu não sou esse corpo. Na verdade, quem eu sou? Um servo eterno de Krishna. Viver Sarupa Roy, Krishna Nityadas. 10 vezes por dia você está de falando. Mas não obteve realização ainda. A realização veio ou não? Que eu sou esse corpo, mas não, eu sou só a alma. Eu não sou esse corpo. Você não é essa casa. Você é. Você está vivendo nesta casa. Então a casa e você são coisas diferentes. Você não é a casa. Quem é você? Você é o dono da casa. Grihasta. Grihi quer dizer casa.
lives in the house. Grihastha significa aquele que vive na casa. Yes. Grihastha. But in the same way, Mas da mesma maneira, I am in this body. eu não sou esse corpo. Quem sou eu? A alma. Eu sou o servo de Krishna, a alma. In this, Eu estou vivendo nesse corpo. everyone is saying, but not relaxing. Todo mundo está falando isso, mas a realização não está vindo. Come or not? Vem ou não vem? So, conditional soul, what Então, the as Badadivas, as almas condicionadas primeiro. and will come, it's called A primeira ilusão que vem é isso, né? so this was four forms of Então, as Badadivas têm essas 4 falhas. A primeira é Brahman, Dehatma, Buddhi. how to remove these faults from our heart. Como remover essas falhas do coração? How? Como? Sunrise, then the darkness disappears. Quando o sol nasce, né, automaticamente a escuridão vai embora. Então, quando o Shuddha Bhakti se manifesta no coração, então esses tipos de ilusão são removidos no coração. Por isso, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o que ele falou? Naham Vipro Nachanarapatir. Eu não sou um Brahman, eu não sou um Kshatriya, Vaishya, Shudra, não sou Brahmachari, não sou Sannyasi, Vanaprastha, Grihastha ou Brahmachari. Eu sou o servo do servo de Krishna, que é o amado das gopis. Então todo o nosso bhajana é para realizar que eu sou um servo eterno de Krishna. Então como remover essa ilusão do coração? Não é tão fácil. Muitos anos praticando. Porque por milhares e milhares de vidas, né, essas impressões foram sendo impressas, né, no nosso coração. Esses sanskaras não são tão fáceis de serem removidos. Nesse sentido, nós não podemos esquecer, então, a nossa concepção corpórea. Você sabe que vocês são servos eternos, nós somos os servos eternos de Krishna. Todo dia a gente vê isso, né? A gente vê que a alma reside nesse corpo, e quando a alma sai desse corpo, o corpo fica totalmente inerte. Né? Mas ainda assim, nós temos esse abhimana. Nós temos tanto abhimana. Essa falsa identificação. Dehatma Buddhi, né? Essa identificação corpórea vem ou não? Eu sou rei, eu sou pobre, sou um estúpido tolo. Eu sou um pandita, né? Uma pessoa erudita. Tudo isso é abhimana. Abhimana. Identificação falsa, né? Material. Então, primeira dessas 4 falhas é Brahma. Ilusão.
Sarvate Rajyu. And then Sanskrit word is what? What did he say? What is that? Illness. Sarvate Rajyu. Rajyu is Sarvate. Rajyu means rope. One rope is there. But you are thinking, this is perhaps the snake. Então é isso, você, né? O Brahma, né? Você viu uma corda, achou que era uma cobra, mas na verdade era uma. Ah, tá. Era é o caso contrário, né? Bilvamangala Thakur, ele, né, atravessou o rio porque ele tinha tanto apego por Chintamani. Então, Bilvamangala Thakur, ele pensou, eu tenho que atravessar o rio. Mas como atravessar o rio? Eu, nessa época estava chovendo muito, era a estação das chuvas. Então, uma corrente, né, do rio muito forte. Então, como atravessar o rio? Então ele viu uma corda, né? Mas aquilo na verdade não era uma corda. Ah, não, desculpa, não. Lock. Acho que era um tronco, né? Ele achou que era um tronco, mas era um corpo morto, na verdade. Não era um tronco de madeira, né? Que ele poderia se... Então ele segurou naquele corpo morto, né, que estava, e atravessou assim o rio. É ilusão ou não? Ele não pensou que aquilo era um corpo morto, um defunto. Mas isso não é uma madeira, né? Isso era um corpo morto, uma tora, né? Não era uma tora. Tudo isso para encontrar Chintamani. Então, para atravessar a cerca, ele viu uma corda, né? Então ele segurou aquela corda, mas na verdade não era uma corda, era uma cobra. Mas ele estava pensando que era uma corda. Você poderia segurar uma cobra, mas Bilvamangala Thakur, ele segurou, né, a cauda da corda, da cobra, e ele então se agarrou e pulou aquela cerca, a parede, né, o paredão. Nesse sentido, ele é dado esse exemplo, né? Então, quando a nossa ilusão é removida no nosso coração, então é dado, né, aqui o exemplo de quando os raios do sol vêm, então a escuridão desaparece e a ilusão desaparece. Então esses raios do sol são chamados de Jnana Aloka. Quando o Sana alcança Jnana, conhecimento, nesse momento toda ilusão desaparece. Essa escuridão vai desaparecer. Então, nesse sentido, Jnana Aloka. Jnana quer dizer conhecimento, Tattva Jnana. Mas apenas com Tattva Jnana você não pode remover. Quando você receber, né, essa misericórdia de Guru Krishna, então nesse momento essa ilusão vai ser removida do seu coração. Então é dito Krishna Surya Sama. Krishna é como um sol abrasante. O sol, né, luminoso. E Maya é como a escuridão. A ilusão é como a ilusão. E o conhecimento é como os raios do sol.
when rays of the sun coming, then Quando os raios do sol vêm, automaticamente a escuridão se vai. this is the process. Então esse é o processo. Mas aqui, And only with your knowledge, digo que então apenas com o conhecimento você não pode remover a ilusão. it is what É necessário também o que? Bhakti. bhakti is very important. Bhakti é muito importante. And evolve Gyan, Dite Nare, Mukti. Only Mukti, only the practice of Mukti, you cannot attain the liberation. And Apenas com apenas com o meio de Gyana você não pode alcançar a liberação. É necessário também Bhakti. Você precisa, né, se abrigar em Bhakti também. Então, Krishnadasa Kaviraj Goswami também fala, então, apenas estudar os Vedas e adquirir o conhecimento, você não pode obter Mukti, liberação. Então, é dito nesse verso. Bhakti é muito importante. Quando você se abriga aos pés de Bhaktidevi e estuda o Shastra, então Bhakti se manifesta no seu coração, então essa ilusão pode ir embora. Bhakti brings God's Krishna. Bhakti Reva Darsya. By the partner of Bhakti, Por se praticar Bhakti, então você pode ter o Darshana do Senhor com a sua bela forma. so need is what? Então o que é necessário? Bhakti, todos têm que praticar Bhakti. What is the meaning of Bhakti? Qual o significado de Bhakti? Seva Vritti, a tendência de Now servir. is only Brahma. Então, Then second, Brahman. primeiro, né, a gente falou de Brahm, ilusão, e agora Pramad. Pramad significa Intoxicated. estar tão intoxicado, né, com o desfrute dos sentidos materiais. Fearless. Brahman, understood by Madhava Mahaprabhu. Enjoying to the nature. Desfrutar né, dos objetos dos sentidos materiais, né, Pramada. That time we cannot be respect. Nesse momento, você pode não dar respeito para alguns Vaishnavas, né, como Nala Kuvera e Manigriva. Eles estavam tão absurdos, né, no desfrute dos sentidos, que eles ficaram enlouquecidos. E aí Narada Rishi veio. Narada Rishi veio As they did not give respect. mas eles não deram respeito Not para to ele. a Manigriva. So much intoxicated. Nala Kuvera e Manigriva estavam tão intoxicados. And also they have a lot of wealth of money. E também eles tinham, na religião, estavam intoxicados pela... Sri, Enfim, e eles tinham também muito dinheiro. E eles tinham beleza. E tinham um nascimento, né? and also knowledge. Nascimento de uma família So for this reason, elevada e tinham um conhecimento. they are disposed. Janmo, Então eles estão... são 4 coisas, né? De que a gente pode ficar intoxicado, né? Que é nascimento, opulência, conhecimento. Então, e beleza. Então eles não deram, Nala Kuvera e Manigriva não deram o devido respeito para Narada Rishi. Mas as moças que estavam com eles, elas ficaram, né, temerosas e elas correram. As mulheres geralmente são Lajjari, Narinan, Bhusanam. Kindness is a qualification of a timidez, né, é a qualificação, né, das mulheres. Lajjanam, Narinam, Bhushan. But not Kuvera and Manigriva. Mas Nala Kuvera e Manigriva, eles tinham bebido tanto álcool. What kinds of alcohol? Que tipo de álcool? You understand?
One is alcohol, Uma- and another Uma coisa four é, types. They drank the four types of de beber os 4 tipos de álcool. four drums. Understand? Four drums of alcohol. What are four drums? As 4 marcas de álcool, né? Ele acabou de falar, né? Janma, Shvarya, Janma, Aishwarya, Shri again. e Gyan. Né? Nascimento, né? Numa família, né? Elevada, o dinheiro, opulência, beleza, né? Física e conhecimento. Esses 4 tipos de álcool. Eles estavam totalmente intoxicados com isso. Eles eram filhos de Kuvera. O pai deles era o tesoureiro, né, dos planetas celestiais. Seu pai é tesoureiro? Se seu pai for tesoureiro, não tem nenhum problema. Certo? Ele vai ter muito dinheiro. Então, se ele tiver muito dinheiro, você pode desfrutar disso. Então, o pai de Nala Kuvera Manigriva é Kuvera, que é o tesoureiro dos planetas celestiais Svargaloka. Mas o seu pai, ele obteve todo esse dinheiro, né, pela misericórdia do Senhor Shiva. O Padma Purana explica isso. O Shiva Chaturdasi, naquela época, naquele momento, né, do Shiva Chaturdasi, ele estava vagando de cá para lá. Quem? Kuvera, né? Na vida anterior, ele era muito pobre. Ele não tinha riqueza, nada, e ele estava vagando de aqui para lá. Mas nesse dia era Shiva Chaturdasi. E era meia-noite, então ele foi no templo de Shivaji. Ninguém estava lá. Então ele viu o cofre, né, que estava em cima da Shivalinga pendurado. Mas ele estava meio longe, assim, né? Aí tem esse pote de cobre, né? Ele tinha um pequeno buraco. Então, meia-noite não tinha ninguém lá. E ele estava pensando, hoje eu tenho que pegar esse pote de cobre, né? E aí eu vendo, né, esse pote e assim vou ganhar algum dinheiro. Mas esse pote de cobre, ele estava um pouco longe. Então o que fazer agora? Então ele né, subiu em cima da Shivalinga para conseguir alcançar o pote de cobre. E ele conseguiu pegar o pote. Nesse meio tempo, o Senhor Shiva se manifestou da Shivalinga. E Shivaji, ele falou, hoje é o meu aniversário. Todo mundo oferece vários tipos de coisas, né? Flores, frutas, folhas de bel, a água do Ganges. Mas ninguém oferece a si mesmo. Mas você hoje ofereceu a si mesmo para mim. Então, Senhor Shiva, eu vou te dar uma benção. Você está ansiando por dinheiro. Então agora eu estou te dando as bênçãos. Você vai se tornar o tesoureiro dos planetas celestiais. Porque lá tem muito dinheiro. Esse cara está lá no Shiva Purana. E assim ele se tornou o tesoureiro dos planetas celestiais. Então no nascimento seguinte, ele se tornou isso. O tesoureiro dos
planetas celestiais, So Svargaloka. now Nalakuvara and Manigriva, Então, nesse sentido, Nalakuvara e Manigriva, eles vieram, né, nessa dinastia. O pai deles tinha muito dinheiro. Então, eles eram muito intoxicados com essa riqueza. Então, primeiramente, essa ilusão vem, essa intoxicação com muito dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro, né, fica assim orgulhoso. Às vezes eles, né, pegam dinheiro e saem dando assim. Então, Lakshmi Devi dá, né, porque eles ficam jogando dinheiro. Então, Lakshmi Devi dá uma maldição, porque ele fala, agora você está me jogando, né? Então, na vida que vem você não vai ter. Né? Tem pessoas que têm muito dinheiro, então elas ficam jogando. Então, Lakshmi Devi fala, você está me jogando, né? Você não sabe sobre o meu valor, né? Você está tão intoxicado. Tem pessoas que pegam dinheiro assim e saem jogando assim, dando assim, né? Pega o dinheiro da sua própria conta, notas bem novas assim. Mesmo, assim, isso acontece, né, nas cerimônias de casamento, quando o noivo e a noiva, né? Então eles começam a jogar essas notas. Mas eles não sabem o resultado que vai vir com isso, né? Se eu falar para vocês, não, vocês podem dar doação para alguém, mas tem que ser com respeito, né? Você não pode jogar. Vocês já viram ou não? Né? De noite, uma mulher estava cantando e estava jogando. E a outra pessoa estava coletando tudo aquilo. Aqueles que estão jogando dinheiro, eles não sabem que Lakshmi Devi vai dar essa maldição. Isso é verdade ou não? Vocês são... Essas pessoas são muito intoxicadas com orgulho, né, da sua riqueza. Então, bebe álcool e fica jogando. Isso, principalmente nas cerimônias de casamento, as pessoas fazem isso, bebem álcool e começam a jogar o dinheiro. Eu não sei em que tipo de tradição isso vem. Isso não é mencionado no nosso Shastra. Essa tradição, isso é Kali Yuga, muitas tradições, né, vêm. Vocês podem dar doação, mas com respeito, né? Não pode jogar o dinheiro, né? Então, Nalakuvara e Manigriva estavam muito intoxicados pela riqueza que eles tinham, né? E bebiam álcool. Então, eles tinham essas 4 intoxicações. Primeira, nascimento, né? Numa família elevada. A Aishwarya, que é essa riqueza, e Shri é a beleza. Nalakuvara e Manigriva, eles eram jovens assim, com uma forma muito, muito bela, então eles eram muito intoxicados. E eles tinham também vasto conhecimento, né, do Shastra. Eles tinham também conhecimento. Mas se você tiver muito dinheiro, né, automaticamente, se a riqueza vem, então você pode controlar a todos, né?
Srila Vishwanath Chakravarti fala: se você tem dinheiro, muito dinheiro, você pode controlar os brahmanas. Você dá muito dinheiro para eles, aí os brahmanas vêm. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso controlar as né, jovens mulheres. Dhanamar. Mas na verdade, a pessoa que faz isso, ela vai para o inferno. Então agora, Vipralipsa, né? Das 4 falhas, né? As 4 falhas, né? Pramada e agora Vipralipsa é a propensão a enganar. Qual é a propensão a enganar? Aquilo que não é verdade, você tenta, né, mostrar que é verdade, né? Essa é a propensão a enganar. Bhakti não se manifestou no seu coração, mas você mostra, você fica exibindo, né, como se tivesse manifestado, né? Então essa é a propensão a enganar. Não, mas Srila Bhaktivinoda Thakur explica que isso não é enganar, na verdade. Você está sendo enganado, está se enganando. Na verdade, você não está enganando os outros, você está se enganando. Então, Karanapatala, todas as almas condicionadas, o sentido das almas condicionadas são imperfeitos. Os nossos olhos são perfeitos ou não? Quando você estiver, né, na idade avançada, então você vai perder o poder de visão. Quando você ficar idoso, você também não pode apropriadamente ouvir. Quando você estiver prestes a morrer, você não vai poder ouvir, né, apropriadamente. E dentro do seu ouvido você vai sempre estar ouvindo um som, tipo um zumbido. E antes, 1 mês ou 2 meses antes de abandonar o corpo, um sintoma desse tipo pode vir, né, um zumbido no ouvido. O badinho não sei o que é, mas alguma coisa dentro do seu ouvido, né? Como se tivesse alguma coisa dentro do seu ouvido. E um cheiro, né? O cheiro, a capacidade de sentir cheiro, olfato, você perde também. Na época do corona, né? Tipo, tinha muita essa propaganda, esses avisos, né? Como é que você pode saber que você foi infectado pelo coronavírus ou não? Você, né? As pessoas perdem o seu olfato, né? Muitas pessoas né, perdiam essa capacidade de sentir cheiros. Então muitas pessoas foram afetadas, né, dessa maneira, né, na época do corona. Vocês todos ainda estão vivos, então são muito afortunados, sortudos. Por quê? Vocês vieram aqui. Se você tivesse morrido, como é que você poderia vir aqui agora, né? Você estava fazendo bhajana sadhana. Então Krishna fez o arranjo para você. Não, Jamadutas não levem essa pessoa, né? Eles estão fazendo bhajana sadhana. O bhajana sadhana deles não está completo ainda. Isso é então chamado de Karanapatala, né? Sentidos imperfeitos. Todos os nossos sentidos, quando estivermos prestes a morrer 1 mês,
2 meses, 6 meses antes, a gente 23 types of signals will come, tem uns and quantos? 23 types of signals. 23 sinais vêm, né? How many? Quantos? 23 types of 23 sinais vêm quando a gente estiver prestes a morrer. Vem esses 23 sinais, surgem. You can tell one by one. Se eu falar um por um para vocês, Some symptoms they say. alguns sintomas, Shastra is saying, I have not seen this. Shastra is mas não sou eu que estou falando, né? É o Shastra que fala antes de abandonar o corpo. saying, 23 Então, 23 sintomas vêm, surgem. you realize yourself. Você pode realizar por você mesmo, né? Como How are how far you close to você pode analisar quão longe você está da morte. you can see that time now you are looking Por exemplo, agora você está olhando para o seu dedo. this finger you can look to one finger look like two. Nesse momento, né, é um sintoma, você, em vez de ver um, você vai ver dois. Quantos dedos você está vendo? Um dedo ou dois dedos? Você está vendo dois? Inside is eyes of eyes. It's a symptom of it. If you are very close to Se você estiver muito próximo da morte, this one. então é isso. Você vai olhar para o... Now you see one finger, two fingers. Você vai olhar para o seu dedo e vai ver dois. Goodness. Então, você tá... Looking two fingers. quem está vendo dois dedos? Anybody? Alguém? Love it. Huh? One finger, three fingers. No taste will come. E você vai perder também o paladar, né? Então, vamos continuar. Não, vocês vão ficar assustados. Vocês vão ficar assustados com medo da morte. Oh, eu vou morrer, eu vou morrer. Né? Kansa estava com medo ou não? Oh, Vishnu, né, ele vai... Mas ele estava absorto. Nesse sentido, ele alcançou o Senhor. Kansa, ele alcançou o Senhor porque ele estava absorto com medo do Senhor Vishnu. But when Maharaj, and also he criticized to Krishna, but he did not attend to that. Because he did not. Ben Maharaj. Ben Maharaj. Você lê no Srimad Bhagavatam. Ben Maharaj, ele também, ele criticou o Senhor, mas ele não alcançou o Senhor. Shishupal, ele criticou o Senhor, mas ele alcançou o Senhor. Como alcançar a morada do Senhor? Por meio de absorção. Kama, Desha, Bhaya, Sneha, Sambandha. E Narada Rishi falou isso. As gopis atingiram Krishna, o Senhor, porque elas estavam 24 horas, né, absorvendo em Krishna com seu amor divino. Então, às 24 horas, elas estavam absortas em Krishna, com esse kama, né, essa luxúria transcendental. Deixa criticar. O exemplo é Shishupala. 24 horas por dia, ele criticava Krishna. Mas por conta disso, Kama Desha Bhaya é medo, né? Escreva tudo.
how that one person absorb Como uma pessoa Krishna fica absorto em Krishna e assim alcança, né? This one he criticized Krishna. Shishupala criticou Krishna, mas ele tinha absorção, né? Ele estava absorto. Gopis, they also As gopis, again to Lord. Because elas they alcançaram o went to Senhor Lord. porque 24 horas no dia elas estavam, né, absortas em Krishna. Kama, Desa, Kama deixa Bhaya, Bhayat, Kamsa. Kansa é o exemplo. Kamsa 24 Kansa hours. 24 horas por dia, ele ficava, né, temeroso. Oh, Krishna, Vishnu vai me matar. And sleeping. E In the dream, mesmo no sonho, dormindo, né, ele ficava pensando em Vishnu, Vishnu. even in the dream, Mesmo he nos also seus fighting sonhos, with Krishna. ele lutava com Vishnu. Muito absurdo. So Kama, Kama deixa Bhayat, Sneha, Sneha. Pandava. Os Pandavas são um exemplo. Os Pandavas tinham tanto amor e afeição por Krishna. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva tinham muito amor e afeição por Krishna. Sneha, né? Amor e afeição. Então, Kama deixa Bhayat, Sneha, Sambandha. Sambandha quer dizer o conhecimento do relacionamento, né? O exemplo é a dinastia dos Jadas. Todos os Jadas pensavam, Krishna, ele pertence à nossa dinastia. Sempre pensavam nele assim, dessa maneira. E Narada Rishi, ele falava, quem alcança o Senhor por Bhakti, na verdade, esse verso é citado por Narada Rishi. Então, dessa maneira, então estou querendo mostrar para vocês que para alcançar o Senhor é necessário haver essa absorção. O Ben-Raja, esse rei, ele criticou Krishna, mas sem absorção. Então ele não alcançou Krishna. Mas Shishupala, ele criticava Krishna, mas com absorção, sempre fazia, né? Sempre absorto. Ah, Krishna é estúpido, sem noção, um tolo. Então, como alcançar Krishna? O Senhor, com absorção, avesh. Você faz bhajana sadhana como? Com absorção. 24 horas, absortos. Assim como as gopis. As gopis são o melhor exemplo de avesh. Seu transcendental amor divino. Esse Kama, né? Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami. Os gopis não pensam em Krishna, que ele é, né, o... Elas não têm conhecimento, elas não adquiriram conhecimento, não têm Brahma Gyana, então como elas alcançam o Senhor, né? Então Shukadeva Goswami respondeu. Então ele ficou muito irado, né? Eu já te falei isso, mas você não, né, não deu atenção. Ele falou isso para Parikshit Maharaj. Eu já te falei. No momento em que Krishna matou Shishupala, Shishupala alcançou Krishna porque ele estava absorto com Krishna, né, com esse humor de criticismo, né?
Bhakti. Actually, this was quoted by Narada. Então esse verso, na verdade, foi citado por Narada Rishi. Ele falou, Because this question, porque essa pergunta, Vasudeva Maharaj, Vasudeva Maharaj, he asked ele Narada. perguntou para Narada Rishi. And once Narada Rishi came in the house of Vasudeva Uma Maharaj, vez, Narada Rishi foi para a casa de Vasudeva Maharaj e ele fez essa pergunta para Narada Rishi: como alcançar o Senhor? Então Narada Rishi explicou. E esse mesmo Kata, Shukadeva Goswami Pad, falou para Parikshit Maharaj. after this katha is a conversation between Narada and Na verdade, Vasudeva. And isso veio de Narada e Vasudeva Maharaj, esse Kata primeiro. presented by Narada and Vibhishana Maharaj. Even when the circumstance Então, diferentes circunstâncias, Harikata foi falado, né? Então, Shukadeva Goswami Pada falou, eu já te falei, né? Falou para Parikshit Maharaj, eu já te falei, mesmo Shishupala, ele tinha um humor, né, assim, de contrariedade, e mesmo assim ele alcançou Krishna. Então, como as gopis, né? Porque Parikshit Maharaj falou isso, né? Mas elas não têm conhecimento Brahma Gyana, as gopis. Então, como é possível que elas tenham alcançado o Senhor? Brahma Gyana significa o quê? Qual é o sintoma de Brahma Gyana? Vai acordar, Stadir Muniru Chate. A Bhagavad Gita fala esse verso, né? Todas as respostas são como você sabe que alguém tem Brahma Gyana. Do queixo do Igna Mana. A outra. Brahma Bhutta? Brahma Bhutta? Brahma Bhutta? Sita Prabhupada Avasa. The Sita Prabhupada Krishna began how to know he had first of knowledge. Sita Prabhupada Avasa. And Samadhi Sutta. How do you know? Como você sabe que a pessoa tem Brahma Gyana? Então Krishna explicou todas essas coisas. Muitos shlokas, né? Passo a passo ele vai explicando, mas o principal é esses shlokas do queixo, Anugna, Mana, Sukeshu, Vikata, Spriha, Taranga, Mayakroda, Sitadir, Muniru Chate. Esse é o sintoma de Brahma Gyana. Mas as gopis não tem esse Brahma Gyana. Elas nunca pensam que ele é Brahma. Elas não têm nenhum conhecimento de, né, escolar, nenhum conhecimento de sânscrito ou nada. As gopis não têm conhecimento de sânscrito. Elas são desapegadas de tudo. Então, como é que elas alcançaram Krishna? Parikshit Maharaj fez essa pergunta. Então, Shukadeva Goswami Pada ficou muito irado. Mukta Prastata, eu já falei isso. Se Shishupala, né, absorto com esse humor, né, alcançou o Senhor, então por que as gopis não alcançariam? Bhakti não depende de nenhum conhecimento. Você compreende? Você pensa, eu vou para a escola, né, pela faculdade, adquirir conhecimento, aí eu vou praticar Bhakti. Não. Isso não é a maneira apropriada, né, de pensar. Bhakti só necessita de absorção. Dhruva Maharaj, ele só tinha 5 anos e ele alcançou o Senhor. Ele teve o darshan do Senhor. Gajendra, né? Qual era o conhecimento que Gajendra tinha? Né? Gajendra era o elefante que estava afundando, né, na água. Gajendra. Ele está se dando um verso, né?
Kubja. Nama Rupa. You know this Rupa or no? I don't know. Let's, Vedasya keep acharan. Vedasya keep acharan. But the good behavior of the hunter. o bom comportamento do caçador. Vedasya acharan dhuvasya cha vayovitta vajandrasya ka kubjaya kim nam rupa padikam kim tab damno dhanam vamsoko vidurasya dharvapade ukrasya kim povisham bhakta sunti kevalam nocha gunai bhakti priyo madhava. Very nice story. Vedasya kim acharan. But the good behavior of Qual era a boa qualificação e o bom comportamento do caçador, Mrigari? Ele era completamente mas ele teve a associação de Narada de ele não tinha um bom comportamento, né? Mas ele teve a associação. De onde vem a Bhakti, né? Ela vem da associação com o devoto. Sem a associação com o Bhakta, você não pode alcançar o Senhor. Então é dito Vedasya Acharanam. Qual a idade, né, que o Dhruva tinha quando ele alcançou o Senhor? Apenas 5 anos. Qual era o conhecimento do elefante Gajendra? Ele pegou uma flor de lótus e ofereceu a Vishnu. Qual era a beleza de Kubja? Ela era corcunda e Krishna aceitou ela. Qual era a riqueza de Sudama Vipra? Ele era completamente um brahmana pobre, totalmente pobre. Mas ele era onde direcionado a Krishna. Qual é a dinastia de Vidur? Vocês sabem Vidur? Na verdade, Vidur, ele vem da dinastia de uma criada, né? Uma serva. Qual era? Qual era o poder, né, de Ugrasena? Ele tinha sido preso por Kansa. Kansa colocou Ugrasena, né, na prisão. Mas Krishna, ele matou Kansa e ele devolveu o reino para Ugrasena. Então, né, conclusão do verso. Se você tiver Bhakti, então Krishna irá aceitar. Se você tem conhecimento, qualquer outra coisa, essa não é a questão. Às vezes pensa que precisa de conhecimento para alcançar o Senhor, mas isso não é verdade. Se você tiver um coração simples e servir o Senhor, então o Senhor vai aceitar. Muitas pessoas pensam, eu não tenho conhecimento, então como é que eu vou alcançar a morada do Senhor? Né? Bhakti é como você expressa os seus sentimentos, bhava, né?
Então ele estava falando das 4 falhas das almas condicionadas. Quais são essas 4 falhas? Brahma, Pralada, Vipralipsa e Karanapatala. Estão se lembrando ou não? Então, se você não se lembrar disso, como é que vocês vão lembrar de Krishna dançando com as gopis, né? Radhanath e Krishnanath. Talvez, né? Aí, enfim. Então você tem que conhecer essas 4 falhas das almas condicionadas. Imperfeição dos sentidos, né? Ilusão, absorção do desfrute material. Ontem eu falei, né? Ah, tá, ele falou a coisa do dedo, né? Você deve olhar quando você acordar de manhã, você olha pro dedo. Se você vê 2 dedos, né? Quando você olhar pro seu dedo, você vê 2, muito cuidado. Markandarisha estava para morrer. Ele tinha quantos? 80 anos. Em Somanata a gente viu. Né? Tinha 12 Jyotirlingas e ele estava assim. Yama Maharaj veio, né? E aí, assim, o Shiva falou para Yama Maharaj: olha, ele se abrigou em mim, então você não pode levar ele. Então, durante 7 kalpas, ele vai ficar vivo. Quando você vai em Navadvipa Parikrama, tem o lugar de Sananda Sukhada Kunja em Godrum Dvipa. Estamos discutindo esse kata também de Markandarisha lá. Markandarisha, ele obteve as bênçãos de Yama Maharaj ou Senhor Shiva, de que ele ficaria vivo por 7 kalpas. Isso significa 7 dias de Brahma. Então, se você estiver prestes a morrer, então você deve abraçar a Shiva Linga, que um dos nomes de Shiva é Mahamritujaya. Se você cantar esse mantra, né? Então Jana Maharaj não vai vir atrás de você. Narugami Babandana Mrityo Mokshamamritam Om Mritujaya Swaha. Então, nesse mesmo dia, Markandarisha abraçou a Shiva Linga. Então, Shivaji veio, aí Yama Maharaj veio. Né? O tempo da sua vida já acabou, você tem que vir comigo. Mas Markandarisha falou: não, eu não quero ir. Então Shivaji falou: ó, Yama Maharaj, ele se abrigou em mim. Então eu estou dando a bênção de que 7 dias de Brahma, ele vai ficar vivo. Conhecem essa história, não? Venha no Navadvipa Damparika. Como Markandarisha obteve as bênçãos do Senhor Shiva. E o Yama Maharaj também deu as bênçãos. Mahamritujaya. Se você canta esse Mahamritujaya mantra, então você conquista a morte, né? Mas depois de 7 dias de Brahma, ele morreu ou não? De qualquer maneira, você vai ter que morrer. Hoje, amanhã, depois de 100 nascimentos, milhões de nascimentos, depois de 7 kalpas,
você vai ter que morrer. Então não tenha medo de morrer. Cante os santos nomes, que é a melhor coisa. Bolo Brindavan Bihari Lal Ki Jai. Jai Shri Radhe Shyam. Jai. Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Haribo.